Fala galera da enfermagem. Pessoal, no vídeo de hoje estou trazendo para vocês transformação de soro. Antes de mais nada, solta o dedo no like caso você tenha gostado do tema do vídeo. Se inscreva no canal, compartilha, ativa o sino, comenta. E é um prazer poder interagir com vocês. Então galera, eu vou ser bem breve nas palavras aqui e quero dizer para vocês o seguinte. Vou tentar destrinchar o máximo que eu puder para vocês informações nesse vídeo. E também adianto a vocês que iremos utilizar muito a regra de 3. Iremos utilizar a regra de 3 muitas vezes. E aqui eu acabei definindo essa transformação desse soro que irei apresentá-los em 6 passos. Dá para fazer em mais? Dá, com certeza dá para usar mais passos. Dá para fazer menos? Acredito que sim também. Mas eu achei suficiente estar trazendo para vocês isso em 6 passos. Esse cálculo de transformação de soro, eu adianto para vocês que, assim, ele é um dos mais difíceis. Se não for o mais difícil, também temos um cálculo que o pessoal se perde um pouquinho, que acaba sendo permanganato de potássio, enfim. Geralmente os cálculos da enfermagem são mais fáceis do que esses. Mas enfim, galera, vamos para o que interessa então. Então vamos lá, gente. Prescrição médica, soro glicosado 10%, 500 ml. Temos na unidade soro glicosado 5%, 500 ml. E ampolas de glicose 50% em 10 ml. Como que procedemos com esse probleminha aqui, galera? Gente, então vamos fazer uma interpretação rápida aqui de algumas informações. Então é o seguinte, no final das contas, o que o médico quer é um soro glicosado 10%. E o volume terá que ser 500 ml. É só isso que o médico quer. E é disso que o paciente precisa. Então, está aqui uma informação importantíssima. Na verdade, todas as informações que são apresentadas aqui, de todas as informações, essa é a informação mais importante. Porque esse é meu objetivo, é aqui que eu tenho que chegar. E logo em seguida, nós temos na unidade soro glicosado 5%, 500 ml. Então, é com esse soro, né, que terei que trabalhar. Eu vou terei que transformar esse soro no soro glicosado 10%, 500 ml. E tenho as ampolas de glicose 50% em 10 ml, que vão me auxiliar a transformar esse soro em um soro glicosado 10%, 500 ml. Bom, então vamos para o primeiro passo. Essa primeira regra de 3 que farei aqui é o que o médico quer. Então, eu tenho que encontrar o que ele quer, afinal de contas. Como que esse soro tem que ser, no final das contas. Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer... eu aconselho a vocês, para dizer a verdade, não fique errado se vocês fizerem assim, grama debaixo de grama, ml debaixo de ml. Na verdade, esse é o certo. Algumas vezes irei fazer, algumas vezes não irei fazer. Né? Mas é para vocês entenderem. Principalmente, é uma dica, principalmente na questão do X, é bom vocês colocarem, para você saber se aquela incógnita, ou seja, é X, o resultado é X ml ou se é X grama, enfim. Então, principalmente na questão do lado do X, é interessante vocês estarem colocando sim. Vocês estarem colocando se é grama ou se é ml. Então, pessoal, vamos seguir aqui então. Então é o seguinte. Quando eu falo 10%, vamos pegar lá em cima. Soro glicosado 10%. Quando eu falo 10%, eu estou dizendo que tem 10 gramas em 100 ml. Esse 10 é gramas. E o porcento, né, o nome já fala, né, por 100. É 100%, né? Então quer dizer que tem 10 gramas em 100 ml. E eu preciso saber
quantas gramas eu terei em 500 ml. Então, é a proporção, né? A regra de 3, eu sempre falo assim, a regra de 3, ela pede que você tem que ter 3 informações para fazer uma regra de 3. E às vezes você tem que interpretar e achar onde estão essas 3 informações. Mas aqui no caso está bem fácil, 10% em 500 ml. Então, em 100 ml eu tenho 10 gramas e em 500 ml eu tenho X gramas. Então vamos fazer a regra de 3, então. Deixa eu só dar uma mexida aqui no computador. Eu vou falando com vocês e vou mexendo aqui. Então vamos lá. Eu fiz 100 vezes x igual a 10 vezes 500. Ficou x igual a 10 vezes 500. Não vou armar as contas de multiplicação aqui, nem de divisão. Tá? Gente, é fácil. Essa parte eu creio que não seja segredo para você, né? Fazer a conta de multiplicação e divisão. Isso você aprendeu lá no primário, enfim. Quando você na segunda, na terceira série, enfim. Então, eu acredito que isso, acho que não é mais. Se isso for um problema também, deixe os comentários, que em vídeos futuros eu não tenho nenhum problema com isso, em estar mostrando para vocês como que faz esses tipos de contas. Conta de multiplicação, de divisão, enfim. Eu sei que às vezes é complicado, pessoal. Para mim também já foi um dia, né? Enfim. Mas vamos lá. Então, quer dizer, ficou 100 vezes x igual a 10 vezes 500, x igual a 5.000, né? 10 vezes 500 deu 5.000, dividido para 100. Então, ficou x igual a 50 gramas. Então, aqui está uma informação importantíssima. Nós temos uma informação bem importante aqui, que é: eu tenho 50 gramas de glicose em 500 ml de soro glicosado 10%. Então, é isso, na verdade, que o médico quer. É isso que a prescrição pede. Então, essa é a primeira informação que nós temos. Eu preciso ter 50 gramas dentro de um soro glicosado no volume de 500 ml. Então, isso é o que eu vou ter que fazer, na verdade, né? Terei que fazer isso. Então, até aqui, gente, eu acredito que nenhuma dúvida. Então, nós vamos seguir para o segundo passo. Vamos lá, então. Passo 2. Eu sempre vou deixar aqui a descrição enfim, né? Das informações relevantes para a gente estar resolvendo o passo a passo, na verdade. Então, vamos lá. No segundo passo, eu estou atrás do que dessa vez? Do que eu tenho no meu soro disponível, pessoal. Então, eu já achei o que tem no soro que o médico quer. E agora estou atrás do que tem no soro que eu tenho disponível lá na unidade. Lembrando que essa transformação de soro tem que fazer por quê? Porque eu não tenho o soro glicosado 10% em 500 ml na clínica, na unidade, no posto, enfim. Então, eu terei que fazê-lo, né? Porque eu tenho que seguir uma prescrição médica. Então, beleza, gente. Então, vamos lá. Vai ficar 100 vezes x igual a 5 vezes 500. X igual a 2.500 dividido por 100. Pode cortar o zero, não tem nenhum problema na hora de fazer a conta de divisão. Isso até facilita. Então, ok. Então, ficou igual a x igual a 25 gramas. Quer dizer, o soro glicosado que eu tenho na clínica, em 500 ml a 5%, dentro dele tem 25 gramas, no volume total de 500 ml. Então, isso é uma informação muito importante. No primeiro passo, lembrando a vocês que eu identifiquei que eu preciso ter 50 gramas no final, no final do cálculo. E no volume de 500 ml. E agora eu encontrei que no soro que eu tenho na clínica, ele contém 25 gramas de glicose. Então, gente, está longe. Falta muito. É a metade de 50 gramas. Por isso que eu terei que, enfim, eu terei que fazer uma intervenção aqui, terei que fazer um cálculo, terei que, no final das contas, terei que adicionar, desprezar alguma coisa, adicionar as ampolas de glicose. Então nós vamos chegar lá, pessoal. Bora pro terceiro passo? Vamos lá então, galera. Pessoal, antes de qualquer coisa, quero dizer para vocês que o nosso manual do estagiário de enfermagem é sucesso puro, pessoal.
Pessoal, é sucesso em todo o Brasil. Ele está sendo vendido, ele é um material de bolso, ele estava sendo vendido em e-book, agora voltou a ser vendido em material físico. Pessoal, é sensacional. Se você acha que essa aula tá boa, vocês não sabem o que tem nesse manual. Não é à toa que enfermeiros pedem, técnicos, auxiliares de enfermagem, serve para todas as categorias da enfermagem, ok? Gente, voltando aqui para a nossa transformação de soro, havia parado no passo 3. Gente, vamos lá então. Então, o terceiro passo, eu estou atrás do que, galera? Estou atrás do que tem disponível na ampola. Isso é informação muito relevante também, mesmo porque irei precisar dessas ampolas. Os soros por si só não são suficientes. Então, irei precisar das ampolas de glicose para estar transformando esse soro. Então, vamos lá. O que eu tenho na ampola? Bom, eu tenho 50 gramas, quando falo ampola de glicose 50% em 10 ml, na verdade tenho 50 gramas de glicose em 100 ml, mas a ampola não tem 100 ml, é aí que está o problema. Então, eu quero saber a proporção que eu tenho em 10 ml. Então, vamos lá, 50 gramas está em 100 ml, X gramas está em 10 ml. Então, nós vamos fazer a regra de 3. Então, ficou 100 vezes x igual a 10 vezes 50. X igual a 500, 10 vezes 50 deu 500, dividido para 100. Pode cortar o zero, como eu já falei. X igual a 5 gramas. Então, informação muito importante. Então, eu descobri que, na verdade, quando eu falo de uma ampola de glicose 50% 10 ml, eu não tenho 50 gramas em 10 ml. Eu tenho, sim, 5 gramas. Então, cada ampola de glicose 50% tem 5 gramas de glicose. É isso aqui que me mostrou o passo 3. Pessoal, passo 4. Vamos lá. No quarto passo, em quantas ampolas terei 25 gramas de glicose? A escrita ali não está certo não, mas terei, pessoal. Então, isso eu quero saber. Vocês lembram que no primeiro soro, no primeiro passo, eu descobri que tem que ter 50 gramas de glicose e 500 ml de soro? Bom, então, em quantas eu tenho... E também descobri, agora no terceiro passo, que tem 5 gramas de glicose em uma ampola de 10 ml de glicose. Então, eu preciso de 25 gramas. É isso que eu preciso para colocar no soro. Lá falta 25 gramas. Então, gente, é bom vocês... Isso é uma coisa, eu falo assim, galera, porque é uma coisa que a gente se perde um pouquinho mesmo. Eu mesmo, enfim, pessoal, qualquer um de nós, né? Ainda mais se você tá naquele dia cansado. Às vezes você vai fazer uma prova dessa cansado, você tá no plantão cansado, né? Porque enquanto você erra, aqui ainda é uma coisa. Mas agora, quando você erra, lá no paciente, hipótese alguma, você pode errar. Você vai, lembrando, você trabalha com vida, você vai trabalhar com vida. E você deverá fazer certo, né? Matemática não mente, tem que ser uma coisa exata, né? Enfim. Mas é isso, gente. Então ficou 10, eu tenho 5 gramas de glicose em 10 ml, que é uma ampola, e eu preciso de 25. Em quantos ml tá essas 25 gramas de glicose? Bom, então 5 vezes x igual a 10 vezes 25. X igual a 250, que é 10 vezes 25 dividido por 5. Ficou igual a x igual a 50 ml. Certo, galera? Então, terei 25 gramas de glicose em 50 ml. Tá tudo resolvido, pessoal? É só pegar... Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou deixar você pensar rapidamente aí. Tá tudo resolvido agora? Vocês lembram que faltavam somente 25 gramas de glicose? Eu encontrei, para dizer a verdade, eu encontrei.
25 gramas de glicose está em 50 ml, ou seja, 5 ampolas. Tá tudo resolvido na opinião de vocês? Pensa aí, 5 segundos. Não, galera, não tá tudo resolvido. Por quê, pessoal? Vocês lembram que foi prescrito 500 ml de soro glicosado 10%. Desculpa, pessoal, deixa eu tossir aqui. Então não tá tudo resolvido. Por quê? Porque vai passar 50 ml. 50 ml, assim, pode até não parecer muito, mas às vezes o paciente tem ali uma restrição hídrica, às vezes o paciente ele tem um problema renal, às vezes o paciente tem uma insuficiência cardíaca, enfim. Então, às vezes o paciente ele tem ali uma restrição hídrica. Então, é interessante a gente obedecer o máximo possível, sim, a prescrição médica. Na verdade, deve-se obedecer. Na verdade, você não pode trabalhar com achômetro, você achar que pode, enfim. Então, gente, é uma coisa que eu digo para vocês. Não está tudo resolvido. Nós temos coisas a fazer ainda. Então, entrando aqui no quinto passo, quero dizer para vocês o seguinte. No quinto passo, nós vamos voltar no passo 2. Então, o que eu tenho lá no passo 2? Vamos voltar. Deixa eu voltar aqui também. Só um minuto que eu estou mexendo. Bom, então, eu tenho 5 gramas de glicose em 100 ml. Em 500 ml, eu tenho 25 gramas. Bom, deixa eu só voltar aqui. Isso. Então, beleza. 5 gramas de glicose estão em 100 ml. Eu quero saber quanto que eu vou perder, já que terei que adicionar 50 ml de glicose, 5 ampolas, 50 ml de glicose, 50% no soro glicosado 5% 500 ml, eu vou precisar tirar um volume dele. Já que eu vou adicionar 50, eu vou aspirar 50 ml desse soro e irei desprezar no ralo. Só que tem um detalhe. Eu preciso saber quanto que eu perco de glicose desprezando essas 50 ml, que eu não vou perder só volume desprezando no ralo. Irei perder glicose. Vocês estão entendendo, pessoal? Você pegou? Vocês compreendem o que eu quero dizer? É isso que eu quero dizer. Que eu desprezando, eu consequentemente irei perder uma parte da glicose que já estava nesse soro glicosado de 5%. Mas é por isso que eu tenho que voltar lá no cálculo 2. Que eu descobri que em 100 ml eu tenho 5 gramas de glicose. Em 50 que eu irei desprezar pelo ralo, eu tenho que saber quantas gramas de glicose eu irei perder. Então, essa é a conta que nós vamos fazer agora. Então, vamos lá. 100 vezes x igual a 5 vezes 50. Ficou x igual a 250, 5 vezes 50 é 250, dividido para 100. Que deu o resultado de 2,5 gramas. Então, vamos analisar o contexto. Então, eu peguei o soro glicosado, 5%, 500 ml. E aspirei 5 ampolas de glicose, 50%. São 50 ml. Eu aspirei 50 ml de soro e desprezei no ralo. Nisso que eu desprezei no ralo, eu acabei perdendo 2,5 gramas de glicose. O soro ficou lá certinho. O soro ficou certinho lá, com 500 ml. Mas, porém, esse soro glicosado ele está com 7,5%. Ele é um soro, até o momento, ele é um soro glicosado 7,5% em 500 ml. O problema é que não é isso que a prescrição médica pede. Ela não pede um soro glicosado 7,5% de glicose em 500 ml.
ela pede sim um soro glicosado 10% em 500 ml, certo? Soro 10%, soro glicosado 10% em 500 ml. Então, eu perdi 2,5, por isso que o meu soro, no momento, contém 7,5 gramas de glicose. Nós vamos para o sexto passo. E, galera, é um pouquinho complicado sim, mas depois que você entendeu, você vai que vai. Vamos lá então. Sexto passo. Voltar nas ampolas de glicose 50%. Galera, é o seguinte. Em uma ampola de glicose, eu descobri que eu tenho 5 gramas. Uma ampola de glicose 50%, certo? Eu tenho 50% está em 100 ml, mas a ampola, o volume da ampola é 10 ml. Então eu descobri que em uma ampola de glicose 10 ml, eu tenho 5 gramas de glicose. Eu preciso de mais 2 gramas e meio para inteirar os 10% no soro. Então eu preciso descobrir em quanto de volume está esses 2,5 que falta lá no soro. Então vamos lá. 5 vezes x igual a 10 vezes 2,5, que ficou x igual a 25 dividido por 5. Resultado, x igual a 5 ml. Para eu ter mais 2 gramas e meio de glicose, eu preciso de mais 5 ml. Gente, vocês compreenderam que não tem como. Você disponibilizou um soro, consequentemente, você vai perder, né? E como eu falei para vocês no começo do vídeo, pessoal, a ideia é que vocês não saiam disso. 10% soro glicosado 10% em 500 ml. A ideia é que vocês não saiam disso em hipótese alguma. Mas vão ter alguns poréns e eu vou explicar para vocês agora. Então vamos lá, vamos fazer uma revisão muito rápida de tudo que nós fizemos. Nós pegamos um soro glicosado 5%, 500 ml, em 500 ml. Eu aspirei 50 ml desse soro e joguei pelo ralo. Aspirei 5 ampolas de glicose 50%, aspirei 50 ml de glicose 50% e injetei no soro, deu um total de um soro glicosado 500 ml, 7,5%, faltava mais 2 gramas e meio. Bom, o que eu fiz? Fiz o sexto passo e descobri que 2 gramas e meio está em 5 ml da ampola. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar esses 5 ml, vamos injetar dentro do soro. Aí você vai me falar assim, mas espera aí. Mas como assim? Você falou que tem que ser, não pode, tem que obedecer, não pode passar, não pode, tem que ser à risca. Gente, eu entendo, foi isso mesmo que eu disse, e é isso que tem que ser, é assim que tem que ser. Só que é o seguinte, eu quero deixar para vocês o seguinte, esse soro, no final das contas, como eu falei para vocês, né, eu vou ler a resposta aqui como um todo. Irei desprezar 50 ml do soro glicosado 5%, em seguida vou injetar 50 ml da glicose, 50%, e vou injetar mais 5, ou seja, no total 55% de glicose, 50% dentro do soro. E agora esse soro, no final das contas, ele se transformou em um soro glicosado 10% no total de 505 ml. Vou dar uma explicação para vocês. O negócio é o seguinte, pessoal, o paciente, muitas das vezes, né, o paciente ele pode sim ter uma restrição hídrica. Geralmente os pacientes têm uma restrição hídrica, pacientes com ICC, pacientes renais crônicos, enfim. O ideal
Geralmente fica ali, às vezes o médico libera 800 ml, enfim, né? Enfim. Isso quem vai dizer para vocês o valor do balanço hídrico, a questão da restrição hídrica em 24 horas, isso é o médico que vai fornecer essa informação, seja para nutrição, para enfermagem, enfim. Então, o ideal é que não passasse, é que esse soro fosse 10% no total de 500 ml. Mas, passando ali 5 ml, pessoal, 5 ml é pouco. 5 ml é muito pouco. Então, esse soro nosso, ele tendo 505 ml, isso é pouco. Isso dá para aceitar. Isso dá para aceitar sim. É mesmo porque, às vezes você vai ali lavar um acesso, você usa ali, você usa 1 ml, enfim. Mas a ideia é que nós venhamos, todos da enfermagem, nutrição, etc., venhamos respeitar a questão da restrição hídrica do paciente. Mas enfim, pessoal, então nós finalizamos nossa transformação de soro. Como eu falei para vocês, pode sim você fazer em 7 passos, você fazer talvez em 5 passos. Você pode sim. Aqui eu optei por fazer em 6 passos. E é como eu falei para vocês, pessoal. Não fiquem comendo amendoim, não. Não fiquem desamparados nos estágios. Nosso manual do estagiário de enfermagem ele é muito bom. É fantástico, é um material fantástico. É só quem conhece. É sucesso em todo o Brasil, não é à toa. Vendemos no Acre, vendemos... Eu vou falar das regiões norte, são as regiões mais distantes de São Paulo. Vendemos no Acre, no Amazonas. Vendemos... Gente, Pará, enfim. Sem falar que em São Paulo, no Sudeste, no Nordeste, no Sul. Gente, vale muito a pena. Então, não deixem de adquirir nosso manual do estagiário de enfermagem. Conheçam nossos cursos também de punção venosa. Você que tem dificuldade com punção venosa, esse curso é fantástico, pessoal. Esse curso para vocês é fantástico. Conheçam, venham estudar com a gente. Nossos cursos são presenciais e à distância. Fale conosco, entra no nosso site é www.muitomaisenfermagem.com. Lá você consegue falar com a gente, falem com a gente através do WhatsApp. E não deixem de reforçar seus conhecimentos. E nós fazemos descontos, nós negociamos, facilitamos, enfim. Então, galera, esse foi o nosso vídeo falando sobre transformação de soro. Espero que vocês tenham gostado. O Muito Mais Enfermagem fica por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.